A paz do Senhor, minha querida irmã, meu querido irmão. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma semana do rodízio do Círculo de Oração. Estamos nessa semana no rodízio com as igrejas Sede, Evelina Nur, Bairro das Américas e Setor Universitário. Serão as igrejas que compõem o rodízio do mês de fevereiro. Nessa tarde eu quero cumprimentar o nosso querido pastor, presidente, pastor doutor Cornélio Neto. Cumprimentando-o, eu cumprimento toda a diretoria e demais pastores e obreiros da AD Catalão. Quero cumprimentar a nossa querida pastora Camila Lacerda, presidente da CIB. Cumprimentando-a, eu cumprimento todas as esposas de pastores, líderes do Círculo de Oração. Minha querida pastora Camila, Deus é contigo. Receba o nosso abraço nesta tarde. Gostaria de convidar você para estar pegando a sua Bíblia, abrindo no livro de Salmos, de número 105. Faremos a leitura de 4 versículos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo, em estar buscando a face do Senhor continuamente e relatando os feitos, as maravilhas que Ele tem realizado em nosso meio. Eu te convido a fechar os seus olhos e vamos elevar ao Senhor uma oração. Soberano Deus, nós bendizemos a Ti, Pai, pelo privilégio de poder estarmos reunidos, mesmo distante das Tuas filhas, Pai, nós aqui e elas aí nos seus lares, no seu trabalho, aonde é possível acessar essa plataforma. Nós Te louvamos por esse meio que nós temos, Pai, de divulgar a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha continuar abençoando as Tuas servas. Meu Deus, muitos lares que estão aflitos nessa tarde, enfermos, Pai, problemas diversos, mas o Senhor é aquele que nos orienta para estarmos buscando a Tua face continuamente, e é com esse propósito, Pai, que iniciamos esse culto de buscar, invocar a Tua face. Glória a Deus, amém. Que você continue nesse objetivo, com a convicção de que o Senhor está conosco aqui e está contigo aí no seu lar. Grandes maravilhas nós veremos o Senhor fazer. Neste momento eu convido você a pegar a sua harpa e abriremos a harpa agora para estarmos louvando ao Senhor com o hino da harpa juntamente com a nossa irmã Ana Cristina. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um rodízio na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor com a nossa harpa, número 86. Satisfeito com Cristo. O Senhor tem nos abençoado e estamos satisfeitos com a presença e a graça que nos basta. Aleluia. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo o seu santo evangelho e crendo no que Ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto
seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo. Eu sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos nesta tarde com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento o nosso querido pastor presidente, doutor Cornélio Neto, a nossa querida pastora Camila. Receba aí o nosso abraço, os nossos cumprimentos. Todas as irmãs que estão em seus lares, nesta tarde nós estamos aqui para clamarmos ao nosso Deus. Este agora é o momento da oração do propósito. Você que tem um problema, você que tem uma necessidade, coloque-se na presença do Senhor. Estaremos orando e Ele estará nos respondendo. Glória a Deus. Glorioso Deus, bondoso Pai que estás nos céus. É no nome de Jesus Cristo que aqui estamos, Senhor. Aqui estamos para te agradecer em primeiro lugar pela salvação de nossas almas. Nós te louvamos, ó Deus, por este privilégio de estar na tua presença falando com o Senhor. Meu Deus querido, muito obrigada por tudo, Pai. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor tem nos concedido a oportunidade, aleluia, para estar aqui glorificando, exaltando o teu nome. Pai, obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, pela tua presença gloriosa. Meu Deus e Pai que estás nos céus, neste momento, Pai, eu quero te pedir uma bênção especial, Senhor, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão nos hospitais, ó meu Deus, que ali estão nas UTIs, ali estão entubados, ó Deus, Pai querido, ali onde não pode entrar nenhuma visita, mas o Senhor pode. Entra com a tua providência, meu Deus, com a cura, enviando o socorro do céu. Ó Deus, aqueles que estão também nos lares, estão acamados, meu Deus querido, nós entregamos em tuas mãos, sob os cuidados do Senhor. Ó Pai querido, eu quero pedir uma bênção em favor daquela irmã, Senhor, que está no propósito, que tem entrado agora, Senhor, aleluia, pedindo o socorro do céu. Senhor amado, salvação para o esposo, salvação para os filhos, cura para as enfermidades, porta de emprego que estejam abertas. Ó Pai querido, nós entregamos em tuas mãos, porque o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono de todas as coisas. Oh, aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado é o Senhor dos exércitos. Meu Deus e Pai, eu quero apresentar, Senhor, nesta tarde, aleluia, o lar, Senhor, de cada um dos teus filhos, abençoando, Pai querido, aleluia, o nosso, aleluia, a diretoria desta igreja. Deus abençoe o nosso pastor, abençoa a nossa pastora, a família dos teus servos, o lar dos teus filhos, que sejam cobertos com tua mão santa e poderosa, aleluia, abençoando também pastora Adilson, pastora Vívia e toda a família. Ó Deus, eu te apresento também o pastor Dedimar, pastora Neuza, Pai querido, aquela família que seja alcançado com as tuas mãos de misericórdia. Deus eterno, abençoe todas as irmãs que fazem parte deste ciclo de oração, aleluia. Visita o lar das tuas filhas, dando a tua bênção, a proteção do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Nós entregamos em tuas mãos, aleluia. O Senhor é o dono de todas as coisas. Nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tem nos atendido nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra
bebi para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Aleluia. Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento aqui o nosso pastor, presidente, pastor Dr. Cornélio Neto, pastora Camila, a toda a diretoria, a cada uma das irmãs e a todos os nossos amigos que também nos ouvem e estão participando conosco. É motivo de grande alegria para nós podermos aqui falar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e saber que Ele nos concede mais essa oportunidade e esse meio para que nós possamos estar aqui engrandecendo e bendizendo o seu nome. Eu convido a ler comigo, se você assim pode, se você está no seu trabalho, que você possa estar meditando nessa palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, onde diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, irmãos? Eu quero nessa oportunidade, nessa tarde, meditar um pouco com você dentro destes versículos, no Evangelho de Mateus, quando o Senhor ali ensinava o seu povo no seu famoso Sermão da Montanha. E o Senhor aqui está comparando aquele homem prudente, o homem que ouve as palavras do Senhor e as pratica, como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu quero falar um pouquinho com você acerca dessa engenharia da qual Jesus estava aqui ensinando. Quando nós paramos para pensar em casa, irmãos, desde lá o princípio, o homem procurou um meio, um edifício destinado à sua habitação, onde ele pudesse se abrigar do vento, da chuva, do frio, ou mesmo do calor excessivo. E naquele momento em que eles edificavam as suas casas, nós vamos saber que desde lá de muito tempo já existia ali certos princípios de engenharia. E quando a gente vai para essa parte de engenharia falando das casas, nós vamos ver que existem duas partes em uma casa, que existem duas partes em um edifício, uma chamada de infraestrutura e outra chamada de superestrutura. A infraestrutura é aquela que está abaixo do nível do solo, é o que nós também chamamos de fundação, é aquela que vai ser responsável por sustentar toda a estrutura que está para cima e para conectar a estrutura da casa ao solo, à rocha ou à areia, aquele fundamento que existe ali abaixo do solo. E existe a superestrutura. A superestrutura é a parte visível da casa, é aquela que contemplamos com os nossos olhos, que está acima do nível do solo. E quando nós vemos Jesus ensinando sobre isso, ele está falando sobre a infraestrutura da casa. Porque não adianta uma casa ser muito bonita, pujante, grande, com um belo acabamento, se aquela casa não tiver infraestrutura, se aquela casa não estiver conectada
adaptada ali ao solo, a um solo firme, a um solo rochoso, a um fundamento. Uma casa, ela não é como um carro que se move de um lado para o outro. Não, ela precisa ter um local fixo e ali estar fundamentada. E existem alguns tipos de solo onde nós podemos colocar a fundação de uma casa. E Jesus está aqui citando um tipo de solo conhecido na engenharia como solo arenoso. E o solo arenoso, ele vai ser caracterizado, ele vai ter duas características principais e importantes. O solo arenoso, ele é caracterizado por se movimentar facilmente. É um solo que se movimenta muito facilmente e, além de se movimentar facilmente, ele é um solo muito permeável. Ele é um solo onde as águas vêm e elas não correm por cima, mas elas permeiam. Elas vão entrando naquele solo e ele começa a ser caracterizado por algo que nós chamamos de erosão. Você, por certo, já viu em alguns lugares a erosão. Já deve ter ido em uma fazenda ou em alguma estrada que a gente diz assim, que estrada ruim, porque vai passando a água e percolando, e quando aquela água vai passando e percolando, ela vai erodindo aquele solo e fazendo grandes buracos. Agora você imagina uma casa que tem ali a sua infraestrutura, que tem ali a sua fundação, apoiada em um terreno dessa maneira? Você já imaginou uma casa que está apoiada em um terreno que se movimenta facilmente? O que acontece quando vem o vento? O que é que acontece com essa casa quando vem as tempestades? Quando desce a chuva e vai penetrando naquele terreno, o que se dará a essa casa? Mas nós também podemos falar de um outro tipo de solo, um solo rochoso. Esse tipo de solo é onde nós podemos apoiar os melhores tipos de fundação. Os tipos de fundações melhores estão ali apoiados nos solos rochosos. Quando nós falamos de solo rochoso, nós estamos falando de fundamento, de algo que não se movimenta facilmente, de algo que a água não pode permear facilmente, mas é um lugar também onde não é tão fácil assim cavar. Quando a gente para pensar, talvez você conheça, tem uma cidade muito famosa no litoral paulista, uma cidade chamada Santos, uma região de praia, uma cidade bonita, com praias bonitas, uma cidade cheia de portos. Mas aquela cidade, ela é caracterizada, ela é lembrada dentro da engenharia por uma característica não tão positiva. Ali em torno das décadas de 50, das décadas de 60, começaram a construir altos edifícios, prédios naquela cidade. E o pessoal ficou muito empolgado, porque poderia morar muitas pessoas em um mesmo edifício, porque poderiam abrigar uma quantidade maior de turistas, e parecia que o lucro ia ser muito maior. E quando eles foram fazendo aqueles altos prédios, de onde as pessoas iam até os mais altos andares, e aí ali eles olhavam e via a praia, que coisa mais bela, que como é bom estar nos altos andares e contemplar toda essa beleza da cidade. Aquilo parecia muito maravilhoso. Mas passaram-se alguns anos, e a água começou a descer, a chuva começou a cair, os ventos começaram a bater contra aqueles prédios, e de repente alguém que passava na porta daquele prédio, e em um momento achava tão bonito, tão pujante, tão perfeito, está olhando e falando, mas parece que tem uma coisa errada com esse prédio. Parece que esse prédio está inclinando. Parece que esse prédio não está mais no prumo. Esse prédio está diferente.
e passava no outro mês e falava: agora eu tenho certeza. O mês passado eu achava que aquele prédio estava inclinado, agora eu olho e eu tenho certeza, aquele prédio está inclinado. E aqueles prédios foram saindo do prumo, irmãos, e chegaram a inclinar cerca de 50 centímetros até 1,80 m de diferença entre o topo e a base. E aqueles prédios que antes abrigavam uma grande quantidade de moradores e turistas, e eram tão bonitos, estavam sendo desocupados porque apresentavam riscos àqueles que ali habitavam. Para que não se perdesse a grande superestrutura que havia sido investida, aqueles prédios necessitaram de reforço, necessitaram de um alto investimento na recuperação, coisa de milhões. Aquilo que não gastaram na infraestrutura, e às vezes até mesmo na superestrutura, agora estavam gastando na recuperação, porque seria muito difícil demolir, porque seria muito complicado, e estavam gastando horrores na recuperação daqueles prédios. Por quê? Porque aqueles prédios foram construídos em algo que Jesus falou há milhares de anos, em solo arenoso. Aqueles prédios ali na beira, muito próximo à praia, foram feitos com fundações que não chegavam a 10 metros de profundidade e pararam na areia. Mas quando terminaram o prédio, parece que estava tudo tão bonito, mas vieram as chuvas, vieram os ventos, e quando foi permeando naquele terreno arenoso, logo aqueles prédios passaram por um processo que chamamos de recalque diferencial. Recalque, abaixou mesmo, ele foi afundando e trazendo risco para aqueles que estavam nele. E aí estudiosos começaram a tentar entender o que é que tinha que fazer naquela região. Aí logo um vem com estudo do solo e vai dizer: olha, aqui onde vocês pararam é solo arenoso. Até 12 metros de profundidade aqui vocês podem cavar que vão parar em solo arenoso. Vocês têm que perfurar lá para os 50, 60 metros. 50, 60 metros. Mas o que é que tem lá a 50, 60 metros? Tem rocha, tem terreno rochoso. Então perfurem até 50 metros, porque mesmo que vocês vão gastar mais, vão ter que investir mais nessa fase da fundação, nessa fase da infraestrutura. Ao chegarem em terreno rochoso, ao chegarem na rocha, o seu prédio não vai mais afundar. E aí nós vamos entender que Jesus já tinha dado essa lição há muitos anos. Mas quando eu paro para pensar na situação ali dos prédios de Santos, de tantas outras regiões do mundo, e medito também nessa palavra de Jesus, nós vamos perceber uma coisa, que muitas vezes essa fase da infraestrutura, essa fase da fundação, ela vai gastar muito tempo. E essa fase da fundação, essa fase em que gastamos muito tempo para cavar fundo, para alcançar terreno rochoso, é uma fase que não é vista pelos olhos que estão alheios, que estão passando por ali. Talvez se naquele mesmo período tivesse construído um prédio que parou ali no terreno arenoso até 10 metros de profundidade mais ou menos, e tivéssemos pegado um outro prédio que foi até cerca de 50 metros de profundidade, se nós olhássemos logo que aqueles prédios foram finalizados, para a aparência dos dois, talvez eles seriam iguais, ou talvez aquele prédio que foi até 50 metros de altura, de profundidade, ele estaria menos chique, estaria mais simples, digamos assim, do que o prédio que foi até 10 metros de profundidade.
Porque aquele prédio que foi até 50 metros de profundidade, talvez ele tenha gastado mais da sua energia, mais do seu investimento para chegar àquela profundidade. E não sobrou muito para o acabamento. Porque depois ele poderia fazer uma reforma, depois ele iria investir mais no acabamento, mas o outro, quem sabe, pensou em economizar na fase da fundação, pensou em economizar na parte da infraestrutura e colocar uma bela pintura, e colocar um belo porcelanato, e colocar um revestimento tão belo, tão moderno, e decidiu decidiu economizar onde precisava investir. E eu quero agora parar para pensar junto com você que esta casa, que este prédio, esse edifício, pode ser eu e você, pode ser a minha vida pessoal, pode ser a minha vida sentimental, pode ser o meu ministério, pode ser a minha vida familiar, pode ser o meu casamento, pode ser o meu lar. E aí eu te pergunto, onde é que nós estamos investindo? A que profundidades nós temos cavado? Será que nós temos nos importado em investir e colocar onde os homens podem ver? Sabe, queridos, logo que aquilo é finalizado, parece que eles estão iguais, ou talvez aquele que foi mais fundo está mais simples, mas vai chegar o tempo que o vento virá, vai chegar o tempo que a chuva virá, e neste tempo, qual é que vai ficar intacto? Qual é que vai permanecer? Nós até podemos investir na aparência. Quantas vezes alguém tem dito assim, o fulano, a Deltrana, ou quem sabe eu, quem sabe você, em alguma parte da nossa vida temos vivido de aparências, mas as aparências simplesmente elas não permanecem. Chega um momento em que elas passam, no momento em que vem a tempestade, só permanece aquele que está firmado na rocha. Somente aquele que decidiu cavar fundo, onde os homens não podiam ver. Quantas vezes, queridos, nós estamos cavando, estamos buscando alcançar a rocha. É lá onde Jesus falou em Mateus 6. Quando Jesus diz assim, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que te vê em secreto. É não ser como aqueles fariseus que iam parecer que estavam orando demais, que estavam tão debilitados por muito jejuar. E o Senhor está dizendo que eles eram hipócritas, porque no secreto eles não tinham secreto com Deus. O Senhor está nos convidando ao secreto com Ele, a um tempo de intimidade com Ele. É onde o B não me vê, o A não me vê, o C não me vê, mas Deus me vê. Enquanto Davi estava no campo, o seu pai não o via, os seus irmãos não o viam. Quem sabe ele olhava e só estava vendo os arbustos, as árvores, as ovelhinhas, o riacho, o urso e o leão. Mas ali estava Deus vendo Davi no oculto. E enquanto Samuel chega e olha para Abinadab, olha para Samar, e vê neles potencial, o Senhor se direciona a Samuel e fala assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê, não se deixe levar pelas aparências. O que eu vi foi aquele que teve secreto comigo, foi aquele que estava lá no campo cuidando de ovelhas. Ei,
Cuide das ovelhas do Senhor, mesmo quando os outros não podem ver, que aquilo que a minha mão direita faz que a esquerda não veja. Que nós não venhamos nos preocupar com o belo revestimento, com a bela pintura, se nós não tivermos antes colocado fundamento, se nós não tivermos antes cavado fundo para chegar na rocha. Oh, aleluia! Irmãos, cavar na rocha exige esforço. Exige esforço. A fundação que é na rocha, ela é muito boa, mas não pensem que é fácil. Se alguém lá em Santos cavou só na areia, é porque ele sabia que cavar até na rocha dava trabalho. Exigia mais equipamento, exigia mais tempo, exigia mais esforço, exigia mais investimento. Mas muitas vezes a gente é apressado. A gente quer que seja assim. Vou cavar só 10 metros e ponto, tá bom. Porque eu preciso apressar o processo. Vamos apressar esse negócio, porque logo o prédio está bonito e logo tem gente morando. Mas e quando a tempestade vir, queridos? Eu tenho que ter reserva. E reserva se faz gastando tempo, de intimidade, de secreto. Ou você cava fundo, até atingir os solos rochosos que estão profundos. Mas aí você às vezes diz assim: mas irmã Débora, eu conheço certos lugares em que as rochas, elas estão aflorando na superfície. Tem regiões aqui mesmo da cidade onde essas rochas estão bem na superfície. Aí é mais fácil, né? Não é bem assim não. Não é tão fácil assim não. Porque mesmo onde as rochas estão mais na superfície, aí nós vamos ter que fazer aquilo que nós chamamos de sapatas. Vamos ter que pegar uma pá, uma picareta, um equipamento, e vamos ter que cavar ali também, para abrir uma saia, aquilo que no termo popular eles chamam de saia, para colocar uma armadura e apoiar a sua estrutura. Então tem que cavar mesmo, tem que cavar, ou até atingir a profundidades, ou que seja cavar na superfície. E existem duas coisas aqui que são importantes quando falamos de fundação. Uma é o solo. Você não para a fundação em solo mole, em solo fraco, em solo arenoso que fica movimentando de um lado para o outro e colocando em risco a estabilidade de toda a superestrutura. E a segunda coisa é que a sua fundação, além de depender do solo, ela depende da carga. Como assim que ela depende da carga? O tamanho da sua fundação, o tamanho, a profundidade que você tem que cavar, ou o tanto que você tem que abrir na superfície, depende do tamanho do seu projeto, do tamanho da estrutura que vem para cima, do tamanho dos vãos que você vai ter, da carga que você vai colocar sobre cada fundação daquela. Se você quer fazer uma casinha pequenininha, às vezes pode cavar mais raso, pode fazer uma sapata menorzinha. Mas se você planeja fazer um prédio, se você planeja fazer uma casa bem bonita, com grandes vãos, você vai ter que cavar mais fundo. Eu quero meditar com você dentro disso, no seguinte: quanto maior é o projeto que eu tenho para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para o meu ministério, mais eu tenho que buscar e investir em alcançar esse terreno rochoso. Se você se conforma com pouco, talvez você possa buscar pouco, talvez eu possa buscar pouco,
Mas se eu quero ser usado, se eu quero que a glória do Senhor se manifeste em mim, se eu quero que o meu casamento seja abençoado, se eu quero que os meus filhos alcancem coisas grandes do Senhor, se o meu projeto é de coisa grande, se eu vislumbro coisa alta, é hora de investir, é hora de cavar mais fundo, é hora de cavar mais largo. Mas como é, missionária, que eu vou cavar fundo, que eu vou cavar largo? Aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, é o que o Senhor nos orienta. Não me basta vir à igreja, não me basta ouvir o que o pastor diz, ouvir o que os pregadores dizem, eu preciso praticar. E eu não preciso praticar tão somente dentro do templo. Nós estamos vivendo um tempo, um momento em que não tem sido nos proporcionado o prazer de estarmos todos os dias reunidos aqui no templo. Mas nós não podemos nos esquecer que nós somos morada do Espírito Santo. E eu preciso praticar a palavra do Senhor, mesmo onde os olhos do pastor não me vê, mesmo onde o meu irmão não me vê, a minha irmã não me vê, mas o Pai que me vê em secreto, que me vê em oculto, está sabendo se eu estou ouvindo e praticando. É tempo, irmãos, de cavar fundo. É tempo, minhas irmãs, de buscar terreno rochoso, de buscar chegar na rocha, e a rocha eterna é Cristo. Os dias são maus e nós precisamos nos fundamentar mais. Nós precisamos estar mais pertinho de Deus. É tempo de buscarmos mais da intimidade com o Pai, do secreto com Ele. Oh, aleluia! Eu te faço um convite. Projete grande, projete alto para a tua vida, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu ministério, para a tua vida espiritual. Projete grande e cave fundo, cave largo e se aproxime no secreto de Deus. Do secreto se aproxime do Pai, da rocha eterna que é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Aleluia, glória a Deus. É nessa rocha que nós estamos firmados nossos pés. Maravilhosa palavra do Senhor nessa tarde aos nossos corações. Quero agradecer você que esteve ligadinho conosco neste culto, cultuando ao Senhor. Quero agradecer toda a equipe de audiovisual, nosso irmão Isaac, Ana Cristina, missionária Aurora, todos que estiveram conosco nessa tarde, adorando ao Senhor. Quero mandar um grande abraço para minha querida pastora Camila. Ela não pôde estar conosco por motivo de força maior, mas o Senhor Jesus está na sua vida e Ele é fiel para te dar a vitória. Quero convidar você para fechar os seus olhos, para agradecermos ao Senhor pela palavra, por tudo que Ele nos proporcionou nesta tarde. Senhor Jesus, nós te bendizemos mais uma vez, porque o seu amor é grande, Senhor, e como o Senhor tem nos alcançado pela maravilhosa graça do Senhor. Deus, eu apresento a todas as irmãs, aqueles que estão, ó Pai, nos hospitais, aqueles que estão, Senhor amado, angustiados nesta tarde. Diversas são as aflições, Senhor, mas o Senhor é aquele que atende o clamor de um justo. Nós intercedemos nessa tarde e agradecemos ao Senhor por esses momentos que nós podemos desfrutar na tua presença.
Amém. Amanhã nós teremos a congregação do bairro Evelina Nur. Eu te espero aqui, minha querida, às 14 horas nessa plataforma. Amém. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença.